eu vou aprender a golpear? Melhor aprender equilíbrio. Equilíbrio é a chave. Equilíbrio bom, karatê bom. Tudo mais bom. Equilíbrio mal, melhor arrumar mala e voltar pra casa. Compreende? Um dos meus filmes favoritos é o Karate Kid de 1984. Na obra, Daniel LaRusso é um adolescente que participa de um torneio para se livrar de um valentão da escola, Johnny. Na semifinal do torneio, Daniel é gravemente ferido. Não tendo condições de participar do torneio, Johnny ganharia a final sem lutar. Mas aí é que entra em cena o Sr. Miyagi, que com sua técnica mística, cura Daniel, permitindo ele lutar e ganhar o torneio. O misticismo em Karate Kid é só um dos vários exemplos de estereótipos do Oriente. Personagens são frequentemente retratados como violentos, cruéis, sexualizados e misteriosos. Mas a visão orientalista não está presente apenas na cultura pop. Ela está na política, na educação e na vida cotidiana. Embora afastado geograficamente, o Oriente está muito presente em nossa realidade, em todas as esferas sociais, na política, na economia, na mídia, nos jogos de videogame, nos filmes, na música, animes e mangás. Tudo isso deixa claro que o Oriente não pode ser ignorado. Nós não passamos um dia sequer sem contato com o Oriente, mas sabemos muito pouco sobre as histórias de suas inúmeras civilizações. Os estereótipos orientalistas estão muito relacionados com a desinformação quanto à história oriental. Por isso é muito importante pensar como essa história é retratada no ensino tradicional. A Antiguidade Oriental Escolar normalmente incorpora o Egito, a Mesopotâmia e os povos fenícios e os hebreus. É deixado de lado inúmeras civilizações. Dificilmente é abordado a história da China, da Índia ou do Irã, por exemplo. Além disso, os aspectos abordados em sala de aula são os mesmos incorporados no Ocidente. No Egito, a invenção do Estado. Na Mesopotâmia, a invenção da escrita. Os fenícios são apresentados como os inventores do comércio, e os hebreus como inventores do monoteísmo. É como se a história do Oriente só fosse digna de estudo à medida que as contribuições são absorvidas pelo Ocidente. Após essas contribuições, o estudo da Antiguidade deixa o Oriente e se volta para o Ocidente, com Grécia e Roma. Como se as civilizações orientais não fossem mais relevantes. O Oriente só aparece novamente na história como coadjuvante, como na Rota da Seda ou durante as grandes navegações. A fim de entender um pouco da representação do Oriente na história, Jack Good apresenta um detalhado estudo do que ele chama de roubo da história, ou seja, o domínio do passado pela Europa Ocidental. Segundo ele, durante o século XIX, a Antiguidade foi montada, onde o Ocidente elaborou a sua própria história e a história do mundo, justificando o poderio e a superioridade europeia. As contribuições de civilizações não ocidentais foram diminuídas ou relegadas em prol de um discurso eurocêntrico, e os impactos dessa construção na história podem ser sentidos até os nossos dias. O autor desmistifica vários pontos a respeito dos valores herdados de Grécia e Roma, como a democracia, a liberdade e as leis. Tais valores são opostos aos associados ao Oriente: despotismo, escravidão, tirania e a barbárie. Em meio ao cenário atual, em que a Ásia ganha significante relevância política em vários aspectos da sociedade, torna-se claro a importância do estudo das sociedades orientais. Nesse contexto, a reflexão realizada por Jack Good aponta a importância de olharmos a história dessas sociedades, e até mesmo a história do Ocidente, sob uma nova perspectiva, como uma história roubada e escrita pelo Ocidente para que esse possa se identificar. A história oriental, nesse sentido, é um espelho do outro. Os valores ocidentais são inversamente refletidos no Oriente: o despotismo e a democracia, a liberdade e a escravidão, as leis e a tirania. Desmistificarmos esses pontos é um importante passo para entendermos tanto a história do Oriente quanto a do Ocidente. Outro autor com significativa relevância para os estudos do Oriente é Edward Said, com seu famoso livro Orientalismo, o Oriente como Invenção do Ocidente. O trabalho de Jack Good conversa bastante com a obra de Said. Assim como Jack Good apresentou a história antiga como uma invenção ocidental, Edward Said defende que o Oriente também é uma invenção do Ocidente. O orientalismo é um importante conceito para entendermos o que o quadro Oriente nos evoca, comumente abrangendo de forma homogênea diversos povos. O orientalismo está presente nas universidades, na política, na cultura pop e principalmente no imaginário coletivo.
Said define o orientalismo como um estilo de pensamento que se baseia no contraste de forma ontológica e epistemológica o Oriente e seu oposto, o Ocidente. Esse estilo de pensamento pode ser encontrado em diversas partes da cultura ocidental. Um exemplo é a obra O Banho Turco, do pintor Jean Auguste Dominique Ingres. Said também define o orientalismo como um estilo ocidental de dominação, uma forma de materializar o pensamento orientalista para governar o Oriente. Segundo Said, a cultura europeia não só conseguiu administrar, como também produzir o Oriente de forma política, sociológica, ideológica, científica e imaginativa. Como consequência, qualquer obra que tente abordar o Oriente é limitada pelas ações e pelo pensamento orientalista. A obra de Said, assim como a de Good, aponta o Oriente como contraponto ao Ocidente, de modo que o segundo possa construir sua identidade em contraste com a sua perspectiva do outro. Na história, o despotismo oriental, que está muito associado à barbárie, ao atraso e ao irracional, foi relacionado aos orientais, ao passo que, de modo eurocêntrico, a liberdade, o progresso e o racional são virtudes ligadas fortemente ao Ocidente. Essa caricatura do Oriente, onde todos os contrários das virtudes ocidentais são relegados ao oriental, é usada para enquadrar de forma genérica todos os orientais. O Oriente foi construído como uma antítese da visão ocidental do Ocidente. Como descrito por Said, abre aspas, o orientalismo é uma considerável dimensão da moderna cultura político-intelectual, e como tal, tem menos a ver com o Oriente que com o nosso mundo. Fecha aspas. Oi, meu nome é Samuel, sou estudante de História da UFSC, e esse foi um trabalho de Oriente Antigo proposto pelo professor Alex Degan. Eu escolhi esse tema porque o Oriente vem ganhando grande repercussão nos últimos anos. A pandemia do Covid-19, o conflito da Palestina e Israel, a volta ao poder do grupo terrorista Talibã. No meio de tantas notícias, é muito fácil cair em generalizações e enxergar o Oriente de forma orientalista. Uma outra motivação para fazer esse vídeo é que esse ano completa 20 anos do atentado do 11 de setembro. E novamente o Oriente vai ganhar muita visibilidade. Então é muito importante olhar de forma crítica como o Oriente vem até nós. Foi um prazer produzir esse vídeo, espero que tenha curtido. Muito obrigado e até mais.